Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando com fé, com convicção, com alegria e amor no coração, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Isso já está na palavra, graças a Deus. E é uma verdade verdadeira, né? Jesus é o caminho, né? Ele muda, Ele recalcula a sua rota, Ele transforma a sua vida e faz grandes coisas acontecerem, né? Tá com coisa travada aí? Não tá dando certo o seu desenvolvimento? Não tá acordando motivado? Tá achando que tem alguma coisa na sua cacunda? Tá achando que algo não tá espiritualmente legal? Quais são as escolhas que você tem feito? Olha, Jesus te liberta. Jesus te liberta de todos esses dogmas. Dogmas são verdades indiscutíveis, né? Jesus te liberta. Ele reconstrói a tua vida, Ele te dá um caminho novo, Ele te dá um sentido novo. E da mesma maneira que Ele fez comigo, que venho, né, da droga, do álcool, da prostituição, Ele reconstruiu a minha rota, recalculou a minha rota. Ele com certeza vai fazer igual com você, tá? E eu quero aqui nesta noite abençoada de sábado compartilhar com você uma palavra abençoada que está lá no livro de Marcos, né? Marcos 10, no versículo 46 ao 52. Claro que eu vou falar do cego Bartimeu, né? Lógico, porque se fala de fé, se fala de atitude, se fala de movimento, ou é com o cego Bartimeu, ou é com a viúva, a mulher do fluxo de sangue, né? A viúva não, a mulher do fluxo de sangue, né? Então vamos lá, quero compartilhar com você já a palavra e depois nós vamos comentar sobre isso, tá bom? Jesus, Marcos 10, 46 ao 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, e o cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Olha, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Eles estavam vindo de Jerusalém. 27 quilômetros a pé eles fizeram, vindo de Jerusalém para Jericó, né? Ele estava e uma grande multidão, né? Encontrou com uma grande multidão, ele com os discípulos, e um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Bar, em grego, aramaico, né? Significa filho de. Timeu, né? Timão, né? Timão, não sei se é aramaico ou grego, significa filho da honra. Olha, Jesus chega em Jericó, vindo de Jerusalém, né? E encontra à beira do caminho um cego. Não se sabe se é cego de nascença ou se ele ficou cego, a palavra não diz isso. Chamado Bartimeu, filho de Timeu, que em aramaico ou grego significa filho da honra, pedindo esmola. Há um contraste muito grande nisso daí, né? Como que uma pessoa que tem um nome de honra, que tem um nome que significa honra, está à beira do caminho a mendigar o pão. Como que isso é possível? Mas é a realidade de muitos. Muitos carregam sobrenome, carregam um nome, mas não fazem jus àquele nome. O nome tem um peso na sociedade, mas a pessoa em si não representa aquele nome, né? É o caso de Bartimeu. Tinha um nome que significava filho da honra, mas não era honrado, estava à beira do caminho, cego fisicamente, a mendigar ao pão, né? Esmolando. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré quem estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de
de Davi, tenha pena de mim. Olha que coisa interessante. Ele estava à beira do caminho, ali aquela estrada, né, na beira da estrada, e ouviu as pessoas dizendo que Jesus ia passar por ali. Era o caminho passando pelo caminho. E nisso, cria em Bartimeu uma expectativa muito grande. É ativado em Bartimeu algo sobrenatural. Ele vê que Jesus é capaz de mudar a situação dele, de mudar a história dele. Ouve-se os relatos que Jesus curava, que estava curando, que estava transformando muitas pessoas, né? Então, quando ele ouve, né? Quando ele ouve, porque ele não vê, lógico. Quando ele ouve alguém dizendo que Jesus está passando por ali, automaticamente ele coloca a sua fé em atitude, ele coloca a sua fé em exercício e começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Quantas pessoas têm falado para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que acabou, que você já está velho para conquistar, que não há mais esperança. Você não estudou, então não tem muitas oportunidades. Quantas pessoas falaram para você que você não vai ter jeito, que tal coisa não é para você? Eu ouvi muito isso na minha vida, mas Bartimeu não deu ouvidos àquela multidão. E olha que multidão são muitas pessoas. Ele não pestanejou, ele colocou a sua fé em atitude, a sua fé em ação. Ele colocou, ele praticou, ele exercitou a fé. Quando mandaram ele calar, aí que ele falou mais alto, aí que ele clamou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece quando a gente exercita a nossa fé? Sabe o que acontece quando nós colocamos em prática aquilo que nós acreditamos? Nós somos ouvidos. E o milagre acontece. E o milagre chega. E ele era o milagre do dia. Bartimeu foi o último milagre que Jesus fez antes de ir para o Calvário. Né? Ali, eles estavam ali naquele caminho ali, de Jerusalém com Jericó, e ali iria acontecer a Páscoa. Era uma festa cultural, então estava muito movimentado, as pessoas iam e vindo, se preparando. E imagina Bartimeu ali, cego, no canto ali da estrada, com certeza todo empoeirado, meu Deus, todo russo, mendigando pão, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus. E aí ele clamou mais forte quando mandaram ele calar. E aí deu resultado. Porque Jesus, muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia até que Jesus era filho de Davi, da linhagem davídica. Olha que coisa maravilhosa. Ele não via, mas sabia quem era Jesus. E a fé é justamente isso. Nós não precisamos ver, não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Não precisamos tocar, não precisamos ver. Nós sabemos que sem ver, sem tocar, vai acontecer. A fé é isso. É você ter certeza, a convicção de que vai acontecer na sua vida aquilo que você não está vendo. Então ele clamou, mas tão alto, tão forte, que Jesus parou. Olha, então Jesus parou e disse: chamem o cego. Deu resultado. O clamor de Bartimeu, a fé de Bartimeu ali exercendo, deu resultado. Ele clamou. Jesus falou: chame o cego. E eles chamaram, e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Olha o que aconteceu aqui.
A mesma multidão que mandava ele calar a boca teve que levantar ele e levar ele para Jesus, para ele receber um milagre. Então, se hoje estão dizendo para você que você não tem jeito, que acabou para você, que não tem mais solução, que você não tem mais nenhuma expectativa de vencer na vida, de ser um vencedor, não dê ouvidos não, porque esses mesmos aí que estão torcendo contra você, que estão limitando o seu crescimento, olhando com negatividade, esses mesmos vão ter que ver o milagre acontecer na tua vida, vão ter que ver Jesus te levantar, vão ter que ver Jesus te tirar do fundo do poço, como ele fez comigo. Me tirou da droga, do álcool, da prostituição, colocou um anel no meu dedo, uma sandália nova, preparou o caminho, me colocou para caminhar e tem cuidado de mim até hoje. Da mesma maneira que ele fez comigo, ele vai fazer na sua também. Por que não? As mesmas pessoas que falavam, cala a boca, você está trabalhando. As mesmas pessoas que sobremaneira se exaltavam, né, dizendo, humilhavam ele, dizendo, nós temos pernas, nós temos vista, ou melhor, nós somos perfeitos, estamos aqui vendo Jesus passar, vamos ver Jesus passar, talvez tocar, talvez falar com ele. Não temos culpa de você estar aí cego, russo, né? Jogado aí, pedindo esmola. A gente não tem culpa se você não vê, eu vejo. Quantos não fazem isso com os excluídos? Quantos não contam vantagem quando se está de frente com um coxo, com um cego, com um dependente químico? Quantos não contam vantagem? Sai pra lá, sai daqui, sai pra lá, eu sou melhor que você. Ah, é safadeza, você está nessa situação porque você é safado, porque você escolheu essa vida. É uma doença. Dependência química é uma doença. Não sei se Bartimeu nasceu cego ou se ele ficou cego, mas se ele ficou cego, com certeza ele foi afligido de alguma enfermidade que causou nele a cegueira. Alcoolismo é uma doença. A pessoa vai para experimentar por curiosidade, mas depois ela acaba sendo vítima. Ela acaba sendo presa naquela situação e não consegue sair mais. Mas Jesus te puxa. Jesus estende a mão para você. Jesus coloca alguém para poder te puxar. Você não vai permanecer nessa situação que você se encontra. Se você está aí drogado, depressivo, se você está aí falido financeiramente, ou se você está precisando de uma porta aberta, de um emprego, ou se você está precisando de uma cura, de alguma enfermidade, saiba que Jesus é suficiente, capaz de resolver o seu problema, a sua situação. Eu, em nome de Jesus, libero para você. Eu sou apenas um instrumento, eu não faço nada. Sou um homem pecador, falho. Mas eu profetizo, eu libero para você, em nome de Jesus, a cura, a transformação. Receba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a cura, a transformação, a direção espiritual. Receba aí o que você precisa da parte de Jesus. Haja, tenha uma atitude. Levanta, sacode a poeira, dê a volta por cima. E antes de dar a volta por cima e sacudir a poeira, faça igual Bartimeu fez. Sabe o que Bartimeu fez? Olha, chama ele lá que eu quero ver o que ele quer comigo. Deu certo ele gritar. E aí, Bartimeu se levanta. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado e levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Ele levantou, a primeira coisa que ele fez, ele se desvencilhou daquela capa, ele pegou aquela capa e lançou aquela capa fora da vida dele, porque aquela capa o condicionava, o limitava a uma vida de mendigância, uma vida miserável. Você não é miserável, eu não sou miserável.
Jesus está perguntando para você nesse momento, através dessa live: o que queres que eu te faça? O que eu quero? O que você quer que eu faça para você? Bartimeu responde para Jesus: mestre, eu quero ver de novo. Lógico que Bartimeu queria apenas ver, olha a simplicidade desse homem. Eu quero ver de novo. Então está respondida a resposta, a pergunta. Se ele fala eu quero ver de novo, significa que em algum momento, em alguma área, ele enxergava. Ele foi acometido de alguma enfermidade, não é? Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele começou a enxergar novamente e foi beneficiado de milagre. O milagre chegou até ele era o milagre do dia. E depois ele seguiu Jesus. Eu imagino que que Bartimeu foi atrás de Jesus, pulando de alegria, exaltando de alegria, fazendo festa. E é isso que o Senhor quer fazer para você hoje. Quer te curar, quer te libertar, quer que você cante, pule de alegria, que você saia dessa depressão, desse vício, dessa situação, desse melancolismo, desse sofá. Quer que você mude a rota, que você recalcule a sua rota. Pegue na mão de Jesus. Pegue na mão de Jesus. Permita Ele caminhar contigo. Permita Ele mudar a tua história, a tua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo. A verdade constituída em nós é o Espírito de Deus em nós. Seja verdade, não seja mentira não. Dê bom testemunho. Viva aquilo que você está pregando. Demora um pouquinho para entender. Eu demorei para entender também. Mas quando você entende, você começa a perceber que a vida não é sua, não é você que controla, não é você que comanda, não é a sua vontade, mas é a vontade dele, é o controle dele, é do tempo dele, é tudo para ele. Amém? Olha, a fé como um fator determinante na cura. A fé de Bartimeu é fundamental para a sua cura. Ele não apenas pede por misericórdia, mas também crê que Jesus pode realizar a cura. Então, se você está precisando de uma cura, se você está precisando de um milagre, tenha fé. A sua fé é o remédio. A sua fé é a solução. A cura como um ato de amor e misericórdia. Jesus não apenas cura Bartimeu, mas também o convida a seguir o seu caminho, demonstrando o seu amor e misericórdia. O Senhor está te convidando. Vem, me segue. Deixa eu curar você. Deixa eu te dar a alegria de viver. Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo-o como o Messias prometido, reconhecendo que ele é o Mestre. Na época, os cegos e os mendigos eram frequentemente marginalizados e vistos como pessoas sem valor. Bartimeu, no entanto, se recusa a aceitar essa situação e busca a cura e a esperança em Jesus. Jericó, a cidade de Jericó era um importante centro comercial e militar. A passagem de Jesus por ali era um evento notável. Olha, o episódio de Bartimeu é um convite a todos a buscarem a cura em Jesus e a seguirem o seu caminho. A fé de Bartimeu é um exemplo de esperança e a sua transformação é um incentivo a viver a vida em Cristo. Maravilha, né? A fé e a insistência de Bartimeu. Bartimeu não se contenta com a situação de cego e mendigo.
mas busca a cura e o encontro com Jesus. Mesmo diante da oposição, a sua fé e insistência são um exemplo de perseverança e determinação. Amém? O episódio bíblico da cura do cego Bartimeu, relatado em Marcos 10, 46 ao 52, oferece uma mensagem de fé, esperança e transformação. Bartimeu, um mendigo cego, reconhece Jesus como filho de Davi e clama por misericórdia. Mesmo quando repreendido pela multidão, Jesus, movido pela fé de Bartimeu, responde ao seu clamor e restaura a sua visão, além de convidar Bartimeu a segui-lo como discípulo. Jesus quer te curar. Jesus quer fazer algo para você hoje. Basta você abrir o coração, basta você exercitar a tua fé, que algo de bom vai acontecer. E ainda hoje, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Amém? Vou ficando por aqui, você aí, eu aqui. O alvo é Jesus, Ele é o alvo. E Jesus é o nosso Rei. Até a próxima. Tchau, tchau.